Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui apresentar agora o nosso trabalho 2 de termodinâmica do curso de Engenharia Química da UERJ. Bom, o Dream Team vocês já conhecem, né? Essa galera pesada aí. E a gente vai trazer um artigo agora sobre o equilíbrio líquido-líquido de uma mistura ternária. Bom, por que tem esse equilíbrio líquido-líquido, né? Imagina o seguinte, quando a gente tem duas espécies que fazem interações muito diferentes entre si, se torna instável, não se torna favorável para aquele sistema manter elas numa única fase. Então, por isso que a gente tem uma partição em duas fases diferentes, que geralmente a gente chama, como está vendo nesses gráficos, de fase beta e fase alfa. Né? Tem a ver muito com a energia do sistema, a energia total do sistema que a gente quer sempre que diminua, né? Pensando naquele critério da energia de excesso, da energia de Gibbs em excesso. Beleza? Então, um exemplo comum que a gente tem é a água e o óleo, e aqui no nosso caso, as duas fases que não vão se dar muito bem são a do biodiesel e a do glicerol. E o outro composto, que é o metanol, ele vai estar existindo tanto na fase alfa quanto na fase beta. Na verdade, a gente tem os três em todas as fases, porém uma fase é rica em biodiesel e outra em glicerol. Então, como a gente está vendo aqui, ó, essa aqui, se a gente pensasse num binário, né, essa aqui seria a composição do gráfico para ele. Então, como é que seria? Eu pego aqui, eu pego esse ponto aqui, né? Eu tenho aqui um ponto e aí eu tenho a fração em alfa e eu pego no outro ponto, eu tenho a fração em beta. E aí a gente aqui no meio, a gente tem essas duas fases, aqui fora a gente teria uma única fase, beleza? Aqui no meio, novamente, a gente tem as duas fases, né? E fora dele a gente tem uma única fase. Parece muito com aquela questão do flash que a gente já viu anteriormente. E aí, aqui a mesma coisa. A linha não ficou tão reta, mas é uma linha mesmo assim. E aí, o que a gente vê? A gente vê que esse aqui, que é o gráfico mais comum, ele tem uma temperatura superior onde isso acontece. Esse aqui possui uma temperatura inferior e o outro ele possui as duas temperaturas, né? Esse primeiro gráfico ele é um caso um pouco mais específico, tá bom, galera? Então, é mais ou menos assim que funciona o equilíbrio líquido-líquido. Bom, para fazer isso, a gente vai precisar pensar na lei de Raul novamente modificada, né, nesse caso, e a gente quer agora equilibrar duas fases, uma fase líquida alfa e outra fase líquida beta. Então a gente não vai mais usar a pressão, né? Por quê? Porque a gente está falando de líquido. Se a gente estiver longe do ponto crítico, que é o que acontece de fato, a gente vai ter uma influência muito pequena da pressão nesse sistema. Então o que a gente vai usar? O conceito de fugacidade. Né? A gente já viu isso anteriormente, mas a fugacidade, ela tem a ver com a atividade química, né? Com a atividade química do composto, no equilíbrio químico e no equilíbrio de fases também. Então, o que a gente quer? A gente quer que as fugacidades, para o componente, tanto na fase alfa quanto na fase beta, se igualem. E, bom, se a gente pegar essa equação aqui e igualar tanto para alfa quanto para beta, o que acontece? A gente tem essa equação aqui, que é a primeira equação que a gente tem do nosso sistema. Beleza? A gente vai cortar a pressão de saturação, que é igual, né, para o componente. E aí a gente vai obter essa equaçãozinha aqui, beleza? Bom, novamente para o gama que a gente acabou de ver, que a gente tem o gama de novo, a gente vai usar o nosso NRTL, tá bom? Então, anteriormente a gente mostrou já a equação simplificada para o binário. Agora eu estou mostrando aqui a equação para vocês do gama geralzona, porque a gente vai ter um ternário, né? Que vai ser um pouquinho diferente. Então ela vai ter uns somatórios um pouquinho maiores, seria mais complicado de calcular daquela mesma maneira. Por isso que a gente usou outra forma para calcular isso agora. O tal, a gente tinha obtido ele anteriormente, só que agora a gente tem o AJI e o BJI. Né? Então, a gente calcula o tal, né? E o G também. A gente já calcula a partir do alfa. Aqui a gente tem os dados, né, de A e de B para a gente poder calcular o tal, tá bom? Foram fornecidos pelo artigo. Bom, e qual foi a metodologia que a gente usou para poder fazer isso? Cara, então, a gente teve que pensar numa adaptação de um flash, né? Então, o que era um flash? Só para a gente lembrar. Né? Um flash é o seguinte, a gente tem uma composição global aqui entrando, né? Com uma vazão global também, uma composição global. E aí a gente tinha aqui a saída de vapor e a saída de líquido. Só que agora, como a gente não tem vapor, a gente transformou aquele vapor em um líquido alfa e agora um líquido beta. E as equações serão exatamente as mesmas. E a gente pegou para fazer as equações de balanço a partir de Rashford-Rice também, né? Então, quais são as equações que a gente tem? A primeira aqui que a gente tem é que a vazão total, a soma das vazões, né, é a mesma, ou seja, a vazão que entra é igual à vazão que está saindo, beleza? O que mais que a gente pode utilizar? Cara, equação bem simples que a gente conhece, né, a soma das frações em cada fase, né,
aqui seria ou para alfa ou para beta, eu não botei o índice justamente porque pode ser para qualquer uma das duas. Então, x alfa, somatório de x alfa igual a 1, somatório de x beta igual a 1. E por último, a gente pode pensar no balanço de massa para cada um dos componentes. Então, a gente tem isso aqui. O que entra do componente I é igual ao que sai do componente I na fase alfa, mais o que sai do componente I na fase beta. Beleza? Então, a partir dessas equações aí e daquela que a gente viu anteriormente, que a gente vai fazer as nossas contas, ok? Bom, aí a gente tem uns dados aí experimentais que foram fornecidos pelo artigo para a gente poder usar eles para fazer a nossa curva de calibração, né? Achar a curva binodal, tudo isso que a gente acha para vocês. A gente vai mostrar aqui o gráfico. Então, a gente tem aqui a nossa curva de calibração para 40 graus Celsius, né? A gente está vendo aqui a curva binodal, como foi feita. E aí, a partir disso, a gente vai achar, vai fazer as linhas de amarração para achar pelo NRTL também. A gente tem a 40 graus Celsius aqui. E aqui temos ele a 20 graus Celsius. Novamente, aqui a outra curva binodal, beleza? O artigo estava com um errinho na transcrição, então a gente teve que fazer uma pequena adaptação, mas era um erro só na transcrição que ele copiava, né? O x de um para o x de outro. Mas a gente mudou e deu tudo certo. Deu até parecido com o do artigo. Então a gente estava certo que a gente viu lá. Outra coisa é que a gente usou o Origin para fazer esse tratamento de dados. Então a gente teve a normalização dele, a gente usou tudo isso pelo Origin mesmo. Bom, e aí são os dados do artigo, né, das composições feitas pelo NRTL, que a gente também usa, tá bom? Então, essa tabela aqui que foi o que a gente usou de fato. Bom, então a gente tem aqui o Scilab, que foi onde a gente usou para fazer os cálculos de gama e usar fazer o F-solver, né? Então aqui a gente tem o gama, que é uma função de x, né, do xi de alfa e de beta, que já é o vetor inteiro, tá? Aqui a gente tem os taus, que foram calculados como eu mostrei anteriormente, a gente não botou aqui, a gente fez antes, né? O g também, beleza? E aí, né, para a gente calcular o gama, a gente tem esse somatório, como a gente viu que era um somatório bem grande, né? E a gente viu que tem aí somatórios internos e a gente calcula já o vetor gama total, beleza? Então, gama é assim que a gente faz, né? Aí aqui a gente tem as composições, os chutes que a gente deu, né? Que são os valores da tabela. E aí, a gente tem a nossa função resíduo, que são as funções objetivos, né? O y, ele é um vetor que tem isso aqui tudo, né? Aquele x alfa e x beta e o L alfa e beta que eu comentei, né? Então a gente tem aqui a primeira parte é só para o alfa, a segunda parte é só para o beta e o terceiro e o quarto são L alfa e L beta, respectivamente, né? Então a gente tem que o gama alfa é o x alfa, ou seja, é função de x alfa, ou seja, desses caras aqui, né? Desses três aqui, perdão. E aí o gama beta, mesma coisa, função do beta, tá? Então a gente tem aqui a nossa primeira equação, que é o somatório de x alfa menos 1, que a gente quer zerar, né? Que é a mesma coisa que somatório de x alfa igual a 1. Novamente para o x beta, que eu falei também, comentei. E aí aquele que vem da fugacidade aqui, né? Tem esse sinal aqui estranho porque são dois vetores, beleza? E aí a gente tem aqui também, além disso, do Rashford-Rice, dos balanços, né? O L alfa mais L beta menos 1, que é como se eu tivesse pegado e dividido pela vazão F, beleza? Só pra gente ficar mais simples aqui, não ter uma equação a mais. E mesma coisa aqui para cada uma dos compostos, né? X alfa 1 menos vezes L alfa mais X beta, L beta menos o Z. Ou seja, eu peguei e dividi pelo F, que é a mesma equação que a gente já tinha visto anteriormente, né? Então a gente tem aqui os nossos valores de saída, ok? Então é isso aí. E aí mostra aqui os valores pra gente, direitinho. Bom, então a gente teve aí, né, os nossos resultados, a gente achou as composições em cada fase e aí fez as linhas de amarração pelo modelo NRTL, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem as linhas de amarração, as composições globais, tudo isso aqui na 20 graus Celsius, né, nos parâmetros da análise NRTL que a gente executou como a gente viu anteriormente. Temos aqui também a 40 graus Celsius, né? Mesma coisa, a gente fez para os dois. E deu bem parecido com o do artigo, né? Deram diferenças pequenas lá para a quarta casa decimal, mas foram, no geral, resultados bem parecidos.
E uma coisa interessante que a gente achou trazer também, a gente não conferiu esses cálculos, mas é que o artigo falou que no NRTL a gente teve um desvio médio de 1% em relação ao experimental, né? Então é um resultado bem satisfatório que a gente encontrou. Beleza, galera? Então, é isso. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, estamos disponíveis no Telegram. Mais uma homenagem aí ao Eduardo agora, que está sempre disponível pra gente no Telegram quando precisa. Valeu, espero que tenham gostado. Até a próxima.